Capítulo 51 – Comida da besta companheira. Zhou Wen escolheu, sim, por curiosidade. Ele não tinha ideia de como a alimentação era feita, nem sabia o que as bestas companheiras comiam. Embora as pessoas usassem cristais dimensionais para fortalecer suas bestas companheiras na vida real para acelerar sua evolução, a situação com a formiga voadora de asas prateadas era um pouco diferente. Não estava evoluindo, mas crescendo. 2 alimentos disponíveis, formiga vigor mutante e formiga esqueleto mutante. Por favor, selecione o alimento para a alimentação. A comida é na verdade bestas companheiras. Zhou Wen achou isso extravagante. O preço de qualquer besta companheira poderia alimentar uma pessoa comum por meio ano, ainda assim, esse sujeito estava realmente comendo-os. Felizmente, Zhou Wen não tinha como vender as bestas companheiras que apareceram no jogo. Por exemplo, a formiga vigor mutante não era mais de muita utilidade, então usá-la como alimento não era algo para se lamentar. Ele não hesitou em escolher a formiga vigor mutante como alimento e deu-a à formiga voadora de asas prateadas. A formiga vigor mutante selecionada se transformou em um redemoinho de luz que voou em direção à formiga voadora de asas prateadas. Não houve nada além de um flash prateado depois de fundir a formiga voadora de asas prateadas. Permita que o estado de fome deste último desapareça. Tendo matado a formiga voadora de asas prateadas, as formigas vigor comuns e as formigas vigor mutantes não conseguem parar o avatar cor de sangue e a formiga esqueleto. Zhou Wen avançou, esperando ver o que estava escondido nas profundezas do formigueiro. A formiga esqueleto mutante era como um tanque. Deixou um rastro de destruição através do enxame de formigas, mas o enxame era como um maremoto aterrorizante. Apesar da última meia hora, ele avançou apenas algumas centenas de metros. O coração de Zhou Wen agitou-se quando viu a área subterrânea aumentar significativamente. Ele convocou a formiga voadora de asas prateadas e 4 asas transparentes apareceram atrás do avatar cor de sangue, permitindo que o avatar cor de sangue voasse. Embora só pudesse voar cerca de 10 metros de altura, foi suficiente para evitar que as formigas vigor o tocassem. Além disso, eles não estavam no subsolo, então não havia muito espaço para ele voar. Na verdade, mesmo que ele voasse mais alto, não ajudaria em nada, pois havia formigas rastejando no teto. Zhou Wen não permitiu que o avatar cor de sangue se aproximasse muito. A providência vital da formiga voadora de asas prateadas como rei das baixas altitudes tornou-se as coisas mais simples. Ele voava com muita agilidade em baixas altitudes e mesmo que as formigas vigor atacassem o teto em sua direção, ele era capaz de evitá-las facilmente. Zhou Wen tinha esperanças de encontrar outras formigas voadoras de asas prateadas enquanto voava ou outras criaturas dimensionais de nível superior, já que não estava mais satisfeito em matar formigas vigor comuns. A caverna tornou-se mais larga à medida que ele se aventurava mais fundo. Em pouco tempo, a tela do jogo abriu de repente. Uma caverna subterrânea apareceu, enorme além da imaginação. E naquela caverna subterrânea havia formigueiros amarrados como uma gigantesca cidade subterrânea. No entanto, esses formigueiros eram diferentes dos edifícios humanos. Pareciam esferas de pedra de tamanhos variados, com enormes tiras de pedra entre elas, cobrindo quase metade do espaço subterrâneo. Na periferia dos formigueiros, havia um enxame de formigas voadoras de asas negras circulando pela área. Zhou Wen só conseguia ver o centro onde havia um enorme formigueiro esférico. Além disso, havia um estranho brilho dourado emanando dele. No segundo seguinte, Zhou Wen viu um enxame de formigas voadoras de asas negras atacando. O avatar cor de sangue nem conseguiu resistir antes de ser invadido e morrer. Ao ver a tela preta, Zhou Wen saiu do jogo. Ele acreditava que não tinha como explorar a cidade das formigas há algum tempo. No mínimo, terei que esperar até que a formiga voadora de asas prateadas cresça antes de ter a chance de explorar a cidade das formigas. Eu me pergunto o que é aquele brilho dourado no meio do formigueiro. Não parece uma formiga.
Zhou Wen não teve muito tempo para observá-lo e, como era muito longe, não conseguiu dar uma boa olhada. Ele estava com fome, então foi até a cozinha procurar comida. Ele percebeu que a geladeira de Li Xuan estava vazia. A única coisa que sobrou de pizza foi pizza mofada. Não é um desperdício ter essa geladeira enorme ligada o tempo todo e sem nada dentro. Zhou Wen decidiu comprar comida. Ainda faltavam alguns dias para o primeiro dia de aula e ele precisava de comida para aqueles dias. Dentro de uma suíte de hotel na cidade de Luoyang, Qiao Xiuan lia cuidadosamente um documento. Uma mulher loira de olhos verdes, Liz, relatou enquanto segurava um tablet na mão: as informações desse jovem estão todas aqui. Seu nome é Zhou Wen, um estudante da Guide High School. Ele se formou este ano e teve uma pontuação bastante alta. Ele ficou em segundo lugar na cidade no teste de combate. Ele já foi admitido no Sunset College. Seu pai é Zhou Lingfeng, tradutor. Ele não tem nenhum histórico que vale a pena mencionar, mas curiosamente, Zhou Lingfeng se casou novamente recentemente e sua nova esposa é a viúva da família An, ou Yang Lan. A mãe de um Tianzhu, ou Yang Lan. Qiao Xiuan ficou surpreso ao ouvir isso e olhou para Liz. Liz sorriu com um aceno de cabeça. Sim, mãe do supervisor An. De acordo com a informação, An Jing certa vez foi transferido especialmente para a Guide High School para espancar Zhou Wen. Qiao Xiuan pensou profundamente depois de ouvir isso. Ele olhou para Liz e perguntou: Zhou Lingfeng realmente não tem experiência? Já investiguei seu histórico. Por 3 gerações, sua família foi pobre. O pai de Zhou Lingfeng era carpinteiro. Ele não gostava de trabalho físico desde muito jovem e, devido à sua pesquisa linguística, escolheu ser tradutor, disse Liz enquanto dava uma olhada em seu resumo. Será possível que Zhou Lingfeng tenha feito contato com pessoas no exterior? Qiao Xiuan disse. Improvável. Embora Zhou Lingfeng tenha alguma peculiaridade para a linguagem, ele é uma pessoa bastante frívola. Ele é guloso, evidente e bastante lascivo, muitas vezes passando o tempo em bares. Seu conhecimento é terrível e ele mal entrou no estágio lendário há alguns anos. Duvido que tal pessoa atraia a atenção daquelas pessoas do exterior, certo? Liz respondeu. Isso é estranho. Por que uma mulher como Ouyang Lan gostaria de um homem assim? Qiao Xiuan franziu a testa. As mulheres gostam de um menino mau. Talvez Ouyang Lan goste de um garoto bonito como Zhou Lingfeng. Li sugeriu. Qiao Xiuan balançou a cabeça com firmeza. Ouyang Lan definitivamente não é uma mulher assim. A família An entrou em crise após a morte de Andatong. An Tianzhu tinha apenas 4 anos quando herdou os negócios da família An. Inúmeras figuras importantes da liga anseiam pelo que a família An tem. Até mesmo os membros da família estão de olho nessas coisas, um caso clássico de problemas domésticos e invasão estrangeira. Para que An Tianzhu mantivesse os negócios da família seguros até hoje, tão jovem, quem você acha que foi o responsável por isso? Com uma mulher tão poderosa como Ouyang Lan, mesmo que ela se case novamente, por que ela escolheria aleatoriamente um homem tão inútil? Mas já verificamos com muito cuidado. A família Zhou realmente não tem nenhuma formação. Zhou Lingfeng está limpo, então é provável que ele tenha algum relacionamento com pessoas no exterior, disse Liz. Não subestime essas pessoas no exterior. Qiao Xiuan pensou e disse, Zhou Wen está morando em ANS atualmente. Não. Como ele se uniu a Li Xuan para o vestibular, eles pediram construir um relacionamento muito bom. Portanto, ele mora em sua casa desde que chegou a Luoyang. Não conseguiu encontrá-lo na cidade guia anteriormente porque Li Xuan o trouxe para Luoyang mais cedo, disse Liz. Traga Zhou Wen aqui. Lembre-se de não alertar ninguém, especialmente os ANS, disse Qiao Xiuan em voz profunda. Fim do capítulo. Capítulo 52 Plano de Liz. Zhou Wen deixou a casa de Li Xuan e caminhou pela estrada. Era um bairro muito legal, mas não havia supermercados de grande porte.
Zhou Wen navegou usando seu telefone e descobriu que o supermercado mais próximo ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Tudo por aqui é bom, exceto a distância necessária para comprar coisas. Zhou Wen não era avesso a caminhar, mas não queria perder tempo caminhando. Ele acreditava que perder tempo não era diferente de desperdiçar vida, então pegou o telefone misterioso e jogou enquanto caminhava. Liz, que recebeu ordens de Qiao Xiuan para trazer Zhou Wen de volta, já havia despachado homens para vigiar a casa de Li Xuan. Ao ver Zhou Wen sair de casa, um subordinado sussurrou: "Diretora Liz, devemos ir até lá e levá-lo embora." Liz revirou os olhos. Zhou Wen goza de um status especial. Não devemos permitir que outros descubram que ele foi levado por nós. E há câmeras por toda parte naquele bairro nobre. Ficaríamos expostos se o levássemos diretamente embora. Então o que devemos fazer? Liz acenou com a mão impacientemente. Volte agora. Deixe isso comigo. Depois de afugentar todos os seus subordinados, Liz penteou o cabelo loiro ondulado e pensou: com meu charme, não será moleza lidar com o filho dele. Liz não estava com pressa. Ela esperou até que Zhou Wen deixasse o bairro nobre antes de ligar seu carro esporte conversível vermelho. Quando ela viu um trecho de estrada sem câmeras, ela dirigiu até lá. Ela deliberadamente parou o carro ao lado de Zhou Wen e sacudiu o cabelo loiro, expondo a pele macia e branca como a neve de seu ombro. Ela então lançou um olhar para Zhou Wen com um olhar expectante e sedutor. Aquele garoto estará rastejando aos meus pés vendo um carro esporte combinado com uma beleza como eu. Tendo esse pensamento, o olhar e a postura de Liz tornaram-se ainda mais sedutores enquanto ela exibia um leve sorriso hipnotizante. Mas logo seu sorriso congelou. Zhou Wen caminhava enquanto jogava em seu telefone, com a cabeça baixa. Ele nem olhou para ela e passou pelo carro, desperdiçando todos os seus esforços para apresentar sua beleza. Maldito perdedor! Liz ficou furiosa de raiva, mas ainda manteve sua pose hipnotizante. Ela então gritou com uma voz que poderia fazer qualquer homem desmaiar: "Bonito, importa-se de me dar uma mão." Enquanto falava, Liz piscou os olhos, preparando-se para fazer seu coração disparar. Enquanto Zhou Wen olhasse para ela, ela planejava derrubá-lo de ponta cabeça. Liz manteve sua pose coquete enquanto esperava Zhou Wen se virar. No entanto, ele nem a ouviu. Ele continuou andando sem qualquer intenção de voltar atrás. Bonito, bonito, Liz resistiu à vontade de puxar Zhou Wen de volta e espancá-lo. Ela deliberadamente gritou charmosamente algumas vezes. No entanto, Zhou Wen estava completamente absorto em seu jogo, ignorando Liz completamente. Ele não sabia que Liz estava gritando com ele, pois não tinha ouvido seu nome. Liz finalmente percebeu que sua estratégia havia falhado quando viu Zhou Wen aumentando a distância entre eles. Essa perdedora! Liz cerrou os dentes, inflexível em não desistir. Ela pisou fundo no acelerador, colocando o carro esporte na frente de Zhou Wen novamente. Desta vez, Liz não cometeu o mesmo erro. Ela saiu do carro e ficou no caminho de Zhou Wen, colocando uma das mãos no carro. A outra mão dela girava o cabelo enquanto ela posava de uma maneira muito charmosa e sedutora, acentuando ao máximo suas curvas requintadas. Zhou Wen não teve escolha a não ser desviar o olhar do telefone quando percebeu que algo estava em seu caminho. Ele viu Liz quando olhou para cima. "Bonito, você pode me ajudar?" Liz perguntou, piscando os olhos. "Sim, aceite e aprecie meu charme. Você pagará daqui a pouco." Liz pensou com ódio, já tendo preparado suas falas. Assim que Zhou Wen respondesse, ela o convidaria para entrar no carro e o levaria de volta com ela. Não. No entanto, a resposta de Zhou Wen deixou instantaneamente as palavras de Liz presas em sua garganta. Depois de falar, ele abaixou a cabeça e olhou atentamente para a tela. Então ele circulou ao redor de Liz e passou por ela. Os cantos dos olhos de Liz se contraíram quando chamas quase saíram de seus olhos. Plumas de raiva ardente quase saíram de seu peito peitudo. Maldito perdedor! Ele realmente se atreveu a ignorar meu charme. Você está morto.
Liz pensou com ódio enquanto se virava lentamente e se sentava em seu carro. Zumbir. O motor do carro esporte rugiu como a raiva em seu coração. O carro esporte vermelho era como uma égua desenfreada nas planícies enquanto dirigia direto para Zouen, que estava na beira da estrada. Como as táticas suaves não funcionaram, Liz decidiu mudar de tática. Ela planejava levar Zouen de volta com ela criando um acidente. Controlar a força e o local para acertar um carro não era nada para uma lendária como Liz. Se ela quisesse quebrar a perna esquerda, não havia como quebrar a perna direita. Planejei que você voltasse confortavelmente comigo, mas você apenas insistiu em fazer isso da maneira mais difícil. Liz pisou fundo no pedal do acelerador enquanto padrões estranhos surgiam em sua pele. Fracos redemoinhos de luz se estendiam de seu corpo e envolviam o carro. Seus olhos brilharam de excitação. Ela não acreditava que sentiria falta, dada a distância próxima, a velocidade do carro, suas manobras e o envolvimento de Zouen em seu jogo. Zouen pareceu não notar. Ele continuou jogando, mesmo quando o carro esporte estava muito perto dele. No entanto, quando o carro subiu no meio-fio, Zouen finalmente reagiu e viu o carro esporte batendo em sua direção. É tarde demais para perceber isso agora. Liz pisou fundo no acelerador com ódio enquanto batia com o carro. Quando ela estava prestes a ter sucesso, as costas de Zouen de repente cresceram 4 asas prateadas transparentes e um feixe de luz prateada brilhou sobre as asas prateadas. A figura de Zouen recuou instantaneamente, violando as leis comuns da física, esquivando-se do carro esporte. Bang! O carro esporte errou Zouen e colidiu com um poste de eletricidade na beira da estrada. Enquanto o poste quebrou, a cabeça do carro ficou amassada. Componentes foram deixados voando por toda parte. Olá, é a polícia de trânsito. Houve um acidente aqui. Zouen pegou seu telefone comum e ligou para a linha direta da polícia. Liz olhou ferozmente para Zouen e deu ré no carro para a estrada. Então, ela acelerou em um piscar de olhos. Qual é a marca desse carro? A qualidade é tão boa. Como ele ainda pode ser dirigido após tal colisão? Zouen observou surpreso quando o carro esporte desapareceu de sua vista, deixando uma expressão sombria em seus olhos. Claramente, o carro esporte o tinha como alvo, em vez de apenas sofrer um acidente. Além disso, ele já havia reconhecido a motorista. Na noite em que conheceu Jing Daoxian, ela era uma das que perseguiam o último. Fim do capítulo. Capítulo 53 Matrícula antecipada. Quem são essas pessoas? Como eles estavam perseguindo Jing Daoxian, isso os torna funcionários públicos ou soldados da Liga. Mas por que eles dirigiriam um carro para atropelar um cidadão comum da Liga? Zouen franziu a testa secretamente ao pensar, eu não tinha nenhum relacionamento com Jing Daoxian. Será que essas pessoas sabem que Jing Daoxian me deu o Sutra do Imortal Perdido e me trataram como seu cúmplice? Quanto mais pensava no assunto, mais o achava sério. Pelas ações que a mulher tomou, essas pessoas não parariam por nada. Sem conseguir comprar seus itens, Zouen voltou diretamente e ligou para Li Xuan. Zouen, como é raro você me ligar, brincou Li Xuan. A ligação foi afetada pelo barulho barulhento, resultado de música alta e gritos. Encontre um lugar tranquilo. Tenho algo a dizer a você, disse Zouen. Espere um momento. Não desligue. Depois de um tempo, o telefone ficou em silêncio. A voz de Li Xuan soou então. Você pode me dizer o que está acontecendo agora? Existe uma maneira de eu ser matriculado agora? Depois de quebrar a cabeça, Zouen acreditava que a matrícula era a única solução viável. Após as tempestades dimensionais, o instituto ficou diferente das universidades do passado. Foi especialmente assim com o Sunset College. Tinha laços estreitos e história com os militares e era considerado um departamento ministerial. Em uma situação legal, era impossível entrar no Sunset College para prender alguém. Sunset College era uma escola parcialmente restrita. Contanto que ele não saísse do campus, estranhos não poderiam atropelá-lo como hoje.
Além disso, como a outra parte era tão destemida, ele acreditava que havia uma chance de implicar Li Xuan se ele continuasse em sua casa. Sem problemas. Vou resolver isso imediatamente. Você pode me contar o que aconteceu? Apenas finja que não perguntei, se não puder. Zhou Wen não tinha intenção de esconder o assunto enquanto explicava tudo o que havia acontecido, além de sua conversa com Jing Daoxian e como o Sutra do Imortal Perdido havia sido imposto a ele. Puta merda, você realmente conheceu Jing Daoxian? Li Xuan exclamou. Eu gostaria de nunca tê-lo conhecido. Atraí tantos problemas simplesmente por conhecê-lo uma vez, disse Zhou Wen com um sorriso amargo. Li Xuan ponderou por um momento antes de dizer solenemente, espere por mim em casa. Voltarei imediatamente. É melhor não falarmos sobre certos assuntos por telefone. Depois de desligar, Zhou Wen voltou para a casa de Li Xuan e esperou que ele voltasse. Se meu palpite não estiver errado, a mulher que estava perseguindo Jing Daoxian e tentou atropelar você no carro provavelmente vem do escritório de inspetores especiais. Qual departamento é o Bureau de Inspeção Especial? Ele está sob a responsabilidade dos militares ou da polícia? Zhou Wen nunca tinha ouvido falar de tal departamento. Nenhum dos dois, disse Li Xuan balançando a cabeça. Este departamento é especializado em casos especiais. Tem grande autoridade e autonomia, por isso muitas vezes realiza operações que não estão sujeitas ao processo legal. Muita discordância sobre a existência deste departamento na Liga, com muitas pessoas odiando. Eles chamam as pessoas do departamento de hienas. Zhou Wen tinha uma aparência pesada. Pelo nome, hienas, ele sabia que tipo de pessoas esse departamento era composto. As hienas eram os animais mais intrigantes, imundos e sujos do mundo natural. Para atingir seu objetivo, eles fizeram qualquer coisa, não soltando o controle quando morderam com força. Além disso, eles sempre apareciam em matilhas. É uma boa ideia matricular-se cedo. Embora o escritório de inspetores especiais tenha grande autoridade, eles são incapazes de desrespeitar a lei abertamente, no campus. No entanto, há uma necessidade de resolver esse assunto em última análise, caso contrário, eles continuarão mordendo você e algo ruim acabará por resultar disso. Li Xuan pensou antes de continuar, fique no campus agora. Vou discutir isso com o meu pai. Ele deve ser capaz de encontrar pessoas do departamento de inspetores especiais para descobrir por que eles estão atacando você. Se não for nada muito sério, podemos tentar pensar em meios de resolver esse assunto de uma vez por todas. Zhou Wen não rejeitou a oferta de ajuda de Li Xuan, mas não depositou todas as suas esperanças nele. Força. Preciso de mais força. Se eu fosse tão poderoso quanto Jing Daoxian, teria medo de um mero escritório de inspetores especiais. Um brilho frio brilhou nos olhos de Zhou Wen. Ele podia sentir que a mulher não queria sua vida. No entanto, a tentativa escandalosa de atropelá-lo era algo que ele não perdoaria, mesmo que o gabinete de inspeção especial encerrasse o caso. Li Xuan concluiu rapidamente o procedimento de matrícula. Ele alegou que, como não tinha nada melhor para fazer em casa, decidiu matricular-se cedo com Zhou Wen. No entanto, Li Xuan exibiu uma expressão estranha quando contou a Zhou Wen sobre o assunto. Originalmente, eu queria mexer os pauzinhos para que pudéssemos ser alocados no mesmo dormitório. Mas o lado da escola disse que o seu dormitório já foi atribuído, Four Seasons Garden. Há algo de errado com o Four Seasons Garden. Zhou Wen adivinhou que era ao dormitório a que Ouyang Lan se referia. No entanto, ele não tinha ideia de por que Li Xuan usava uma expressão tão estranha. O Four Seasons Garden é um lugar onde vivem os alunos com admissão especial. Eles são bem diferentes do aluno típico. Você foi admitido como eu e não com uma admissão especial, então por que você recebeu o Four Seasons Garden? Li Xuan riu. Pelo que parece, você tem um relacionamento extraordinário com a família An. Você pode me ajudar a conseguir um no Four Seasons Garden. Se você deseja morar lá, não pode simplesmente morar comigo. Mas como você tem certeza de que isso tem a ver com a família An? Zhou Wen perguntou perplexo.
Não me diga que você não sabe. Sunset College foi originalmente liderado e estabelecido pela família An. Embora seja uma escola pública no nome, a família An tem mais voz do que o presidente da liga dentro do Sunset College. Realmente, Zhou Wen nunca esperou que o Sunset College tivesse tal ligação com a família An. Você realmente não sabia? Então que relacionamento você tem com os ANS? Li Xuan olhou para Zhou Wen com um olhar desconfiado. Se Zhou Wen realmente tinha um relacionamento próximo com eles, como é que ele não sabia disso? Sentindo que não fazia sentido esconder esse assunto de Li Xuan, Zhou Wen disse, Zhou Lingfeng é meu pai. PFFT. Li Xuan vomitou toda a água que acabara de beber enquanto arregalava os olhos e olhava para Zhou Wen. Você é filho de Zhou Lingfeng. Isso faz do supervisor An sua madrasta. An Jing e An Tianzhu são seus meio-irmãos. Escritório de inspetores. Uma vez que você mora com a família An, mesmo que o ministro do escritório de inspetores especiais viesse, ele nem ousaria tocar em você. São eles. Eu sou eu. Meu sobrenome não é An, então não somos considerados uma família. Eu só desejo coexistir pacificamente com eles. É melhor que cada um cuide da sua vida. Você é muito teimoso. Se eu fosse você, conseguiria entrar nos bons livros de Ouyang Lan. Quando isso acontecer, eu teria o que quisesse, brincou Li Xuan. No entanto, o Four Seasons Garden também é bom. Será difícil para o Departamento de Inspeção Especial lidar com você se você morar lá, disse Li Xuan, sentindo-se relaxado. Fim do capítulo. Capítulo 54. Levante o alto. Eu ordenei que você trouxesse Zhou Wen de volta secretamente, sem alertar ninguém. Regras. Qiao Xiuan disse calmamente, mas seus olhos estavam bastante frios. Li tremeu quando ela rapidamente se levantou e fez uma reverência. Senhor, eu fui negligente em meu dever. Felizmente não foi detectado pelos ANS. Por favor, me dê outra chance. Com certeza trarei Zhou Wen de volta. Não detectado. Qiao Xiuan colocou um dossiê de documentos sobre a mesa e disse calmamente, deu uma olhada nisso. Isso é. Liz abriu o dossiê perplexa e ficou alarmada ao ler seu conteúdo. Como isso é possível? É impossível, certo? Senhor, a informação aqui é real. Qiao Xiuan lançou um olhar para Liz e disse lentamente, tive a sensação de que o casamento de Ouyang Lan com Zhou Lingfeng era estranho. Achei que poderia estar relacionado a esse assunto, então solicitei deliberadamente ao meu professor que me ajudasse a investigar o caso da família An, candidato. Este foi o resultado que meu professor me deu. Você acha que pode estar errado? Naturalmente não. A expressão alarmada no rosto de Liz tornou-se mais pronunciada. Mas o candidato da família An não é An Jing. Por que ele se transformou em Zhou Wen? Estranho. Isso eu não sei, mas posso ter certeza de que depois que Zhou Wen foi admitido no Sunset College, a família An realmente mudou o nome de seu candidato de An Jing para Zhou Wen. E com base nos regulamentos, a família An só tem uma chance de mudar seu candidato, mesmo que Zhou Wen morresse, seria impossível mudá-lo para qualquer outra pessoa. Dito isto, Qiao Xiuan olhou para Liz com um olhar ardente. Você ainda acredita que a família An desconhece completamente o seu pequeno acidente com Zhou Wen? Liz começou a suar frio enquanto baixava a cabeça. Senhor, estou ciente dos meus erros. Estou totalmente preparado para qualquer punição. Ela sabia muito bem o quão importante Zhou Wen era agora para a família An. Era impossível para eles não saberem que tal pessoa foi atropelada por um carro em Luoyang. Se eles realmente estivessem tão alheios a tais desenvolvimentos, já teriam sido devorados por outros. Considerando que você foi recentemente transferido para o Departamento de Inspeção Especial e não está ciente de como administramos as coisas aqui, vou deixar isso passar. Não repita isso uma segunda vez, disse Qiao Xiuan. Senhor, por favor, me dê uma oportunidade de compensar meus erros, pediu Liz. Agora não. Zhou Wen já foi cedo para o Sunset College. Se não houver uma desculpa razoável, não será tão fácil convidá-lo.
Tenho outros arranjos, então fique fora deste assunto, disse Qiao Xiuan com um aceno de mão. Liz disse com uma expressão estranha, eu realmente acho inacreditável que os ANS trocassem seu candidato para Zhou Wen. Mesmo que Ouyang Lan estivesse cego pelo amor e não pudesse se preocupar com a oportunidade para sua filha, como eles poderiam ser agradáveis em dar esta oportunidade a Zhou Wen? Como é possível para An Tianzhu concordar? Esta oportunidade deveria pertencer aos ANS. Não há necessidade de desperdiçar seus esforços tentando entender algo que você não entende. Apenas faça o que deveria fazer. Você está dispensado. Qiao Xiuan acenou com a mão, uma indicação de que Liz deveria ir embora. Ele então pegou o dossiê e murmurou para si mesmo enquanto lia, o que a família está fazendo? Como é possível para eles darem uma oportunidade tão grande a um estranho? Será que Ouyang Lan deu essa oportunidade porque ela não quer que sua filha corra o risco? Mas com o talento de Anjing, as chances de ela ter sucesso são bastante altas. Não seria considerado arriscado o encontro de Jing Daoxian com Zhou Wen e a maneira como ele permaneceu anormalmente nas proximidades, pura coincidência? Depois que Zhou Wen e Li Xuan concluíram a papelada de matrícula, este último optou por não ficar no Four Seasons Garden com Zhou Wen. Portanto, Zhou Wen dirigiu-se para a região especialmente projetada como um parque, sozinho, com o cartão de dormitório que Ouyang Lan lhe dera. Havia fileiras de prédios de 2 andares que não eram muito grandes. Eles eram minimalistas e simples e cada prédio tinha um pequeno quintal. O quintal não tinha paredes. Eles estavam apenas cercados por uma cerca de madeira branca que tinha metade da altura de um adulto, permitindo que as pessoas vissem claramente o complexo vizinho. 702. Deveria ser este. Zhou Wen ficou na frente de um pequeno prédio seguindo o cartão do dormitório. Ele olhou em volta e percebeu que esta era a última fileira do Four Seasons Garden. Havia 3 prédios nesta fileira, e o prédio dele ficava no meio. O prédio da esquerda parecia desabitado e o quintal do prédio da direita tinha algumas plantas cultivadas com o solo ainda úmido. Provavelmente era habitado por alguém. Zhou Wen pensou em abrir a porta para entrar quando ouviu a porta do prédio à sua direita se abrir. Então, ele viu uma figura sair. Um Jing. Zhou Wen ficou surpreso ao identificar a figura. Anjing ficou igualmente surpreso, claramente não esperando encontrar Zhou Wen aqui. No entanto, ela entendeu instantaneamente o que estava acontecendo. Mordendo o lábio, ela ignorou Zhou Wen e saiu do quintal. Como Anjing o ignorou, Zhou Wen não planejava ser amigo dela. Sem dizer uma palavra, os dois fingiram não ter visto o outro. Depois de entrar no prédio com seu cartão de dormitório, Zhou Wen achou o lugar excelente. Embora o layout e as reformas fossem simples, eram muito adequados para o cultivo. Ele ainda veio equipado com dispositivos de medição de força e outras ferramentas úteis. Um novo começo. Parece muito bom. Depois que Zhou Wen inspecionou todo o prédio, ele planejou primeiro comprar alguns itens necessários. Embora o prédio fosse mobiliado, não trazia cobertores ou outros pertences pessoais. Ainda era necessário que Zhou Wen os comprasse ele mesmo. Anteriormente, Li Xuan o levou até a entrada do Four Seasons Garden. No entanto, tentando sair sozinho, ele percebeu o quão ridiculamente grande era o Sunset College. Embora não fosse grande a ponto de se perder, Zhou Wen ainda fez vários desvios devido à navegação imprecisa em seu telefone. Além disso, ele não sabia onde poderia comprar itens de primeira necessidade no campus. Enquanto caminhava, encontrou-se numa área cada vez mais remota e isolada. Quando estava prestes a pedir informações, ele percebeu que estava cercado por prédios antigos e dilapidados, provavelmente antigos prédios de ensino que haviam sido abandonados. Como o rastreamento GPS é tão ridiculamente errado? Zhou Wen olhou exasperado para o mapa em seu telefone. Quando estava prestes a voltar, ouviu vozes vindo de uma curva à frente. Eu deveria pedir instruções.
Zhou Wen deu alguns passos à frente, planejando perguntar à pessoa que falava sobre a localização do supermercado no campus. Pequena Mei, você tem que ser boa. Trabalhe duro no futuro. Zhou Wen ouviu a voz de um homem na curva e achou-a um tanto familiar. No entanto, ele não foi capaz de colocar imediatamente a voz em um rosto. Enquanto pensava, Zhou Wen virou a esquina e viu no canto de um prédio em ruínas próximo, uma figura imponente. Ele estava com as mãos levantadas, levantando um gatinho pequeno e adorável. Seus olhos exibiam um olhar caloroso enquanto ele sorria. No entanto, aquele rosto ainda parecia tão feroz quanto o de um demônio, apesar de sorrir. Isso deixava qualquer um que colocasse os olhos nele com medo. Gu Jian? Zhou Wen ficou momentaneamente enraizado no chão. Ele não poderia colocar Gu Jian com este homem que sorria calorosamente e criava um gatinho bem alto. Da mesma forma, Gu Jian notou Zhou Wen. Quando seus olhos se encontraram com Zhou Wen enquanto ele criava o gatinho, a atmosfera entre eles imediatamente se tornou estranha. Fim do capítulo. Capítulo 55 Uso da meditação do coração. Somente quando Gu Jian colocou o gatinho de lado é que Zhou Wen viu outros 3 gatos na grama ao lado. 2 deles eram gatinhos e um deles era adulto. Claramente, este grupo de 4 pessoas era uma família. A mãe gata estava tomando banho de sol com seus 3 gatinhos. Ao lado do gramado havia 2 tigelas. Um deles tinha água e o outro tinha comida de gato. Era óbvio que eles haviam sido preparados por Gu Jian. Depois de largar o gatinho, o olhar de Gu Jian ficou extremamente frio. Ele olhou para Zhou Wen como um demônio e disse friamente, você estará morto se eu ouvir algum boato se espalhando. Sua aparência diabólica e sua voz arrepiante provavelmente assustariam Zhou Wen em qualquer outro momento. No entanto, a cena de Gu Jian levantando o gatinho continuou piscando em seus olhos. Zhou Wen simplesmente não conseguia sentir medo. Não se preocupe, não sou uma pessoa fofoqueira. É melhor que seja esse o caso, disse Gu Jian friamente. Ignorando Zhou Wen, ele se abaixou e pegou as 2 tigelas. Depois de dar outra olhada nos 4 gatos que brincavam na grama, ele se virou e saiu. Depois de dar alguns passos, Gu Jian parou e disse sem virar a cabeça. Além disso, não tente prejudicá-los, caso contrário, você estará morto. Depois de dizer isso, Gu Jian deu grandes passos e saiu. Li Xuan disse que Gu Jian não apenas parece feroz, mas também é extremamente mau. Dizem que ele está disposto a fazer qualquer coisa horrível, desde que seja pago. Agora, pelo que parece, ele pode não ser tão ruim quanto dizem os rumores. Por estar tão perto de gatos que são naturalmente cautelosos com os outros, a ponto de deixá-lo chegar tão perto dos gatinhos, ele provavelmente não é tão malvado quanto dizem os rumores. Zhou Wen olhou para os 4 gatos e pensou consigo mesmo. Nos tempos atuais, animais como cães e gatos não eram mais tão valorizados como no passado. Afinal, eles serviam apenas para a estética. Em contraste, as bestas companheiras tinham poderes mágicos. As pessoas estavam mais dispostas a gastar dinheiro com eles. No passado, todos os tipos de cães e gatos de estimação valiosos se transformavam em sua maioria em animais de rua. Eles não eram mais adorados pelos humanos. Com a mudança do tempo, muitas coisas também mudaram. No passado, figuras que podiam voar ou tinham uma força tremenda eram exaltadas por serem capazes de se tornarem lendárias. Suas histórias se espalharam até hoje porque poucos humanos no passado tinham tais poderes. Mas nos dias de hoje, não era difícil ter uma força tremenda se alguém pudesse avançar para o estágio lendário. Agora, quase todos poderiam se tornar tão lendários quanto as pessoas do passado, já que o estágio lendário não era mais raro. Contanto que alguém cultivasse bastante, eles definitivamente avançariam para o estágio lendário, desde que não estivessem sem qualquer aptidão. Porém, avançar do estágio lendário para o estágio épico não foi simples. Isso exigia talento, artes da energia primordial, recursos e a combinação de todos os tipos de fatores.
Não foi possível simplesmente através de trabalho duro. Afinal, aquelas pessoas que tiveram seus nomes inscritos nos anais da história para serem exaltados em poemas e canções estavam basicamente próximas de existências míticas. Na época em que Zhou Wen cultivava a meditação ascética, ele planejava avançar para o estágio lendário durante a faculdade. Tal velocidade fez dele um gênio entre os humanos. No entanto, sua meditação ascética já havia sido substituída pelo estágio lendário. Avançar para o estágio lendário com o Sutra do Imortal Perdido não foi uma tarefa simples para começar. Zhou Wen estudou repetidamente o Sutra do Imortal Perdido recentemente e descobriu que era muito diferente da típica arte da energia primordial. Nas típicas artes da energia primordial, como a meditação ascética, o avanço era, na verdade, quebrar as algemas. Os humanos tinham os limites de sua força, velocidade, constituição e energia primordial algemados, portanto, consumir nenhuma quantidade de suplementos não teria qualquer utilidade. As estatísticas simplesmente não continuariam aumentando. Somente depois de quebrar essas algemas os limites superiores de um humano seriam desbloqueados. Embora fosse capaz de continuar aumentando suas estatísticas, também se obteria uma providência de vida que estivesse relacionada à sua aptidão. Era comumente conhecido como Legendary Life Providence. No entanto, após os repetidos estudos de Zhou Wen sobre o Sutra do Imortal Perdido, ele não viu nenhuma descrição sobre a quebra dessas algemas. Portanto, Zhou Wen ainda não havia descoberto como poderia usar o Sutra do Imortal Perdido para avançar para o estágio lendário. Depois de passar por um grande incômodo para encontrar o supermercado do campus e comprar as necessidades diárias de que precisava, ele voltou ao dormitório para desfazê-lo. Depois de terminar tudo isso, ele começou a moer. Como era improvável que ele tivesse algum progresso com o Empty Nest tão cedo, Zhou Wen escolheu entrar na cidade subterrânea do Buda. Ele passou algum tempo moendo os lotos do coração de Buda no lago de Lotus, mas nenhuma única besta companheira caiu. Em vez disso, sua formiga esqueleto mutante foi devorada pelo gigantesco Lotus coração de Buda cor de sangue. Zhou Wen então controlou o avatar cor de sangue até o templo do pequeno Buda. Antes de subir os degraus de pedra, Zhou Wen fez com que o avatar cor de sangue ativasse sua habilidade de energia primordial, meditação do coração. O trecho da estrada em frente ao templo do pequeno Buda era extremamente bizarro. A morte parecia ser o único resultado, não importando como ele a atravessasse. Ele ainda não havia encontrado a razão pela qual isso acontecia. Usar a meditação do coração foi um último esforço. Ele sentiu que desde que a meditação do coração veio do lótus do coração de Buda, era possível que usá-lo funcionasse. Para surpresa de Zhou Wen, o avatar cor de sangue, que normalmente morreria assim que chegasse a um local onde pudesse ver a tabuleta do pequeno templo do Buda, não morreu desta vez. Ainda poderia subir e progredir. A meditação do coração realmente funciona. Até Zhou Wen ficou surpreso. Ele fez o avatar cor de sangue avançar e, de fato, nada aconteceu durante todo o caminho. No entanto, a meditação do coração era uma habilidade de energia primordial que gastava energia primordial enquanto estava em uso, a uma taxa de 2 pontos por minuto. Subindo os degraus de pedra dessa maneira, ainda havia uma boa distância do templo do pequeno Buda antes que sua energia primordial fosse completamente drenada. No momento em que a meditação do coração não entrou em vigor, o avatar cor de sangue caiu no chão e a tela do jogo ficou preta. Como sabia que a meditação do coração funcionava, Zhou Wen reviveu ansiosamente o avatar cor de sangue e o fez chegar na frente da passagem de pedra do templo do pequeno Buda. Zhou Wen ativou a meditação do coração e fez o avatar cor de sangue correr em direção ao pequeno templo do Buda a toda velocidade. Porém, morreu mais uma vez quando sua energia primordial foi drenada a cerca de 10 metros de seu destino. Com a minha velocidade atual, o tempo que a meditação do coração pode estar em vigor não é suficiente para eu entrar correndo no templo do pequeno Buda. Tenho que esperar até avançar para o estágio lendário e ter bastante energia primordial antes de poder começar a meditação do coração.
Mas não tenho ideia de quanto tempo levará antes de avançar para o estágio lendário. Habilidades de energia primordial, como meditação do coração, que gastam continuamente energia primordial, gastam menos energia primordial em níveis mais altos. Eu me pergunto se é o mesmo com a meditação do coração. Atualmente, a meditação do coração está no rank 7. Se eu conseguir uma meditação do coração de rank 8 ou rank 9, talvez eu tenha a chance de entrar no pequeno templo do Buda. Como não tinha mais nada para fazer, Zhou Wen continuou moendo Lótus Coração de Buda com uma atitude de tentar ver, na esperança de receber algo. Após repetidas triturações, Zhou Wen percebeu um padrão. O Buda Heart Lotus cor de sangue sempre esteve submerso no início. Somente depois que Zhou Wen partiu alguns dos Lótus Coração de Buda no meio do lago de Lótus é que o Lótus Coração de Buda cor de sangue se ergueria acima da superfície da água em fúria. Fim do capítulo. Capítulo 56 Falcão de penas douradas de olhos prateados. Com as asas da formiga voadora de asas prateadas, Zhou Wen voou diretamente acima do lago de Lótus para lutar contra o Lótus Coração de Buda cor de sangue. Embora ele tenha morrido muitas vezes, não foi sem retorno. Zhou Wen estava bastante familiarizado com os poucos movimentos disponíveis para o Lótus Coração de Buda cor de sangue, conhecimento que ele adquiriu com mortes repetidas. Embora ele estivesse temporariamente incapaz de matá-lo, ele conhecia uma maneira de matá-lo. Ele simplesmente não era poderoso o suficiente, impedindo-o assim de concretizar suas estratégias. Zhou Wen, levante-se rapidamente. É ótimo termos nos matriculado cedo. Caso contrário, teríamos perdido um grande show. Li Xuan ligou para ele de manhã cedo. Que grande show! Zhou Wen desligou o telefone e se espreguiçou antes de perguntar. Eu não mencionei que os estudantes do estágio lendário estão comprando poderosas bestas companheiras capazes de voar. Eles planejam matar o Lótus do Coração de Buda cor de sangue hoje. Vamos dar uma olhada, sugeriu Li Xuan. Tudo bem. Zhou Wen também estava interessado em assistir às batalhas no estágio lendário. Ele saiu da cama, lavou-se e saiu, encontrando Li Xuan na entrada do Four Seasons Garden. Li Xuan claramente estava esperando há um tempo, puxando-o para a enseada antiga no momento em que viu Zhou Wen sair. Enquanto corriam, ele disse, rápido. Perderemos o show se nos atrasarmos. Zhou Wen soube por Li Xuan que a pessoa que planejava matar o Buda Heart Lotus cor de sangue era um famoso aluno do último ano do Sunset College, Yang Lai. Ele era uma figura poderosa que avançou para o estágio lendário. Aparentemente, ele gastou uma grande soma de dinheiro comprando ovos companheiros lendários e tentou meios para acelerar a incubação, a fim de matar o Lótus Coração de Buda cor de sangue. Assim que isso foi feito, ele correu para o Lago de Lótus. Depois que os dois entraram na cidade subterrânea do Buda, eles correram para o Lago de Lótus, onde havia muitos estudantes ao redor do lago. Eles ouviram claramente a notícia e estavam aqui para assistir Yang Lai lutar contra o Lótus do Coração de Buda, com padrão de sangue. Assim que a dupla chegou, um homem atropelou. Irmão Xuan, irmão Wen. Xu Miantu, você também se inscreveu no Sunset College? Zhou Wen reconheceu a pessoa. Xu Miantu coçou a cabeça de vergonha, aparentemente incapaz de verbalizar seus motivos. Ao lado, Li Xuan o repreendeu confuso. Cara, é só dizer. Não é algo vergonhoso. Na verdade, Xu Miantu deveria ter se matriculado no ano passado, sua inscrição no Sunset College por um ano. Xu Miantu riu e disse, um gênio como o irmão Xuan nem precisava da minha ajuda. Assim que o trio começou a conversar, eles ouviram um alvoroço. An Jing está aqui, um Jing da família An. Quem mais poderia ser? TSK, ela realmente faz jus aos rumores. Ela é realmente uma beleza. Ouvi dizer que ela avançou para o estágio lendário aos 13 anos. Ela é extremamente talentosa e vem de uma família formidável. Zhou Wen traçou o olhar dos alunos e olhou. Na verdade, ele viu An Jing chegando em um cavalo branco. No entanto, não tinha asas, então não era um cavalo voador de asas brancas.
Yang Lai, que estava cercado por pessoas, caminhou até Anjing. Isso deu a Zhou Wen a chance de vê-lo. Ele ficou a mais de 1,80 m. Suas sobrancelhas em forma de espada e olhos estrelados o faziam parecer afiado. Ao lado dele havia um leopardo negro com um olho só, fazendo com que parecesse extremamente estranho. Anjing, você chegou bem na hora. Independentemente do que acontecer hoje quando eu matar o Lótus do coração de Buda com padrão de sangue, eu o darei a você como presente de matrícula, disse Yang Lai com um olhar espirituoso. Muitos estudantes revelaram um sorriso provocador quando o ouviram. Era óbvio que Yang Lai estava expressando seu interesse em Anjing. No entanto, Li Xuan disse com desdém, embora a família Yang seja bastante famosa em Luoyang, ela não pertence à classe alta. Além disso, eles têm muitos negócios que dependem do poder da família An em Luoyang, expressando seu interesse em Anjing, no entanto, provavelmente é em vão. Não importa o quão cega a família An seja, eles não gostariam da família Yang. Irmão Xuan, acredito que você é o único qualificado para estar com Anjing em toda Luoyang, disse Xumiantu com uma risada. Li Xuan cuspiu com esse pensamento e disse, Anjing é uma mulher arrogante, casar com uma mulher como ela. Dito isso, Li Xuan olhou para Zhou Wen e disse com um sorriso misterioso e furtivo, além disso, entendo a razão de não dar em cima da irmã de um amigo. Zhou Wen não se incomodou em refutar e fingiu não ouvir. Xumiantu não tinha ideia do relacionamento de Zhou Wen com a família An, então não conseguiu entender o que Li Xuan queria dizer. Intrigado, ele olhou para ele sem expressão. Anjing sentou-se no cavalo branco sem intenção de descer. Ela disse em um tom calmo, eu não preciso de nenhum presente. Além disso, você também não será capaz de matar o Lótus do coração de Buda com padrão de sangue. Yang Lai não ficou zangado quando ouviu isso. Em vez disso, ele gargalhou e disse, então vamos fazer uma aposta, porque você não aceita meu presente se eu conseguir matar o Lótus coração de Buda com padrão de sangue. Não, respondeu Anjing sem qualquer hesitação. Você tem medo de perder? Yang Lai disse provocativamente. Você não será capaz de matar o Lótus coração de Buda com padrão de sangue, então a aposta não pode nem ser estabelecida. Depois que Anjing disse isso, ela montou o cavalo branco até a margem do lago de Lótus. Yang Lai ficou envergonhado, mas devido à sua identidade extremamente especial, ele não se atreveu a explodir com ela. Tudo bem, vou mostrar a você que sou capaz de matar o Lótus do coração de Buda com padrão de sangue, disse Yang Lai. Ele abriu os braços e duas bestas companheiras foram convocadas por ele. Eram dois falcões de penas douradas de olhos prateados, mas eram muito maiores que o falcão típico. A envergadura de suas asas chegava a mais de 10 metros e, com uma batida, disparavam como um raio dourado de luz. Eles então espiralaram acima do lago de Lótus como duas nuvens douradas. Um falcão de penas douradas de olhos prateados desceu e estendeu suas garras como um fantasma, agarrando instantaneamente um Lótus coração de Buda. Falcão de penas douradas de olhos prateados. E há dois deles. Esse sujeito com certeza está disposto a fazer o investimento, Li Xuan curvou os lábios e disse. Os falcões de penas douradas de olhos prateados eram feras companheiras lendárias raras. Eles só foram encontrados nas zonas dimensionais do Lago Celestial da Montanha Celestial. No entanto, havia muitas zonas dimensionais nas proximidades da Montanha Celestial, por isso não foi fácil chegar ao próprio Lago Celestial. Além disso, os falcões de penas douradas de olhos prateados eram raros em número. Eles também viviam em penhascos, tornando difícil matá-los e derrubar um ovo companheiro. Se a sorte não fosse boa, até mesmo os especialistas no estágio épico retornariam de mãos vazias. Vendo os estudantes olharem para seu par de falcões de penas douradas de olhos prateados com inveja, Yang Lai sentiu-se um pouco satisfeito consigo mesmo. Sem qualquer hesitação, ele ordenou que os falcões atacassem o Lótus coração de Buda com padrão de sangue.
Quando eles avançaram contra o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue pelos flancos, este último sentiu a ameaça e disparou de 20 a 30 sementes de lótus cor de sangue que se lançaram em direção aos dois falcões. Quando as sementes de lótus cor de sangue estavam prestes a atingir os falcões, eles não mostraram intenção de se esquivar. Eles continuaram voando para frente e lançaram um brilho dourado sobre suas penas, como se eles próprios estivessem emitindo luz. Estrondo, estrondo. Quando as sementes de lótus cor de sangue explodiram nas penas douradas e respingaram na água ensanguentada, elas rolaram como se as penas douradas fossem antiaderentes. Os falcões não foram danificados. Fim do capítulo. Capítulo 57. Briga. Como esperado dos falcões de penas douradas de olhos prateados. Eles são verdadeiramente extraordinários. Parece que este Lótus Coração de Buda com padrão de sangue provavelmente será morto por Yang Lai, disse Li Xuan. Zhou Wen balançou a cabeça e sussurrou, não necessariamente. O Lótus Coração de Buda com padrão de sangue não pode ser morto por apenas 2 falcões de penas douradas de olhos prateados. A pesquisa de Zhou Wen sobre o Lótus Coração de Buda com padrão sanguíneo não era nada com o qual esses estudantes pudessem se comparar. Ele estava perfeitamente consciente de quão poderoso era o Lótus do Coração de Buda, com padrão de sangue. Era impossível matá-lo com apenas 2 bestas companheiras lendárias capazes de voar. Talvez intencionalmente ou não, Anjing lançou um olhar para Zhou Wen quando ele disse essas palavras. Li Xuan estava prestes a perguntar por que o Lago de Lótus sofreu uma anomalia. Um dos falcões de penas douradas de olhos prateados correu bem na frente do Lótus Coração de Buda com padrão de sangue e foi engolido pelas pétalas deste último que se abriram como uma boca aberta. Assim como o outro falcão de penas douradas de olhos prateados estava prestes a tocar as pétalas com suas garras que brilhavam em luz dourada, os padrões de sangue nas pétalas, um Buda sentado, dispararam raios de luz sanguínea. O que parecia ser uma pétala frágil permaneceu intacta após colidir com as garras do falcão. Quando o Lótus Coração de Buda, com padrão de sangue, abriu suas pétalas novamente, o falcão de penas douradas de olhos prateados que havia sido devorado foi reduzido a ossos. Além disso, os ossos estavam derretendo rapidamente. Os estudantes que assistiam a esta batalha engasgaram. Foi chocante que o Lótus Coração de Buda, com padrão de sangue, pudesse devorar o lendário falcão de penas douradas de olhos prateados e corroer instantaneamente seus ossos. Ele até conseguiu resistir às garras douradas do Halo do falcão de penas douradas de olhos prateados, uma habilidade de energia primordial. Foi bastante chocante. As criaturas dimensionais do tipo flor normalmente eram bastante fracas em constituição. Entre criaturas dimensionais do mesmo estágio, sua constituição geralmente fica no fundo. No entanto, o fato de que este Lótus Coração de Buda com padrão de sangue foi capaz de resistir a uma poderosa habilidade de energia primordial lendária, como garras de Halo douradas, tornou-o aterrorizante. Isso derrubou a compreensão da pessoa comum sobre criaturas do tipo flor. A expressão de Yang Lai estava lívida. Ele não se atreveu a ordenar que seu falcão de penas douradas de olhos prateados continuasse atacando enquanto convocava o sobrevivente de volta. Todos os estudantes olharam para o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue com medo e ganância. Claramente tinha mais de uma habilidade de energia primordial. Se caísse como uma besta companheira, eles poderiam possuir uma besta companheira com mais de uma habilidade de energia primordial. No entanto, as chances de as bestas companheiras caírem eram baixas para começar. Além disso, com os 2 falcões de penas douradas de olhos prateados de Yang Lai sofrendo uma derrota, isso significava que nenhum estudante poderia matá-lo no momento. Como você sabia que os 2 rocks não eram páreo para o Buda Heart Lotus com padrão de sangue? Só então Li Xuan teve a chance de fazer a pergunta que o estava incomodando. Era óbvio aos olhos. Zhou Wen encolheu os ombros, preparando-se para deixar a área. Era improvável que os estudantes pudessem matar o Buda Heart Lotus com padrão de sangue tão cedo. Esta flor de lótus era provavelmente uma existência importante entre as criaturas lendárias.
A menos que alguém tivesse bestas companheiras ainda mais poderosas ou fosse capaz de atingir seus pontos fracos, mesmo um cerco contra elas não seria de muita utilidade. Irmão Wen, já que você foi capaz de dizer que os Rocks não eram páreo para o Buda Heart Lotus com padrão de sangue, isso não significa que você tem os meios para matá-lo. Os olhos de Xumiantu brilharam quando ele perguntou a Zhou Wen. Xumiantu não tinha muito o que falar. Ele também não era um homem mau, mas era alguém que falava alto. Ele não suprimiu sua voz, permitindo que as pessoas ao seu redor o ouvissem. Yang Lai já estava de mau humor, então quando ouviu Xumiantu, virou a cabeça e viu que era Li Xuan, Xumiantu e um jovem desconhecido, imediatamente se sentiu ainda mais furioso. Li Xuan era conhecido por ser uma pessoa petulante em Luoyang. Juntamente com um filho adotivo da família Li, Xumiantu, Yang Lai naturalmente sabia quanto eles valiam. Pode-se até dizer que ele os via com desprezo. Yang Lai muitas vezes imaginava que se ele fosse Li Xuan e tivesse todos os recursos da família Li, seria capaz de realizar muito mais. A pergunta não intencional de Xumiantu soou como uma zombaria para Yang Lai. Ser capaz de dizer à primeira vista que os falcões não são páreo para o Lotus Coração de Buda com padrão de sangue. Não é um mau olho. Posso saber como você deve ser tratado? Yang Lai conteve sua raiva e perguntou a Zhou Wen enquanto ele o avaliava. Embora estivesse com raiva, ele não estava disposto a ofender os alunos com apoio significativo. Afinal, os estudantes do Sunset College eram a elite do Distrito Leste. Muitos deles tinham fortes apoiadores. Zhou Wen não disse uma palavra, mas Xumiantu conseguiu apoio para ele. Zhou Wen ficou em segundo lugar no teste de combate da Guide City. Ele é o gênio número 1 da Guide High School. Xumiantu não se gabava vaziamente, mas estava tentando aproveitar a oportunidade para tornar Zhou Wen conhecido de todos, fazendo com que os alunos do Sunset College soubessem de sua existência. Isso trouxe muitos benefícios. No futuro, quando formassem equipes para entrar nas zonas dimensionais para completar as missões distribuídas pela escola, outros estudantes fortes estariam dispostos a se unir a Zhou Wen. Caso contrário, se Zhou Wen fosse desconhecido de todos, como aqueles estudantes fortes estariam dispostos a se unir a ele? Já era uma forma muito comum de pensamento social os fortes se aliarem. No entanto, aqueles que ouviram Xumiantu olharam para ele e Zhou Wen com uma expressão de zombaria. Não foi apenas Yang Lai, mas também todos os outros estudantes. Muitos estudantes do Sunset College receberam os elogios de serem o gênio número 1 do ensino médio ou o primeiro no teste de combate da cidade de Fulano. Além disso, Zhou Wen ficou apenas em segundo lugar. Outros nem estavam interessados em quem ficou em primeiro lugar, muito menos em segundo lugar. Se fosse o primeiro lugar em lugares como Pequim, as pessoas poderiam ter prestado alguma atenção. No entanto, não valia a pena prestar atenção a uma cidade pequena como Guide City. Quando Yang Lai soube que Zhou Wen havia ficado em segundo lugar no teste de combate da cidade guia, ele sabia que Zhou Wen provavelmente não tinha muita experiência. Caso contrário, ele teria obtido o primeiro lugar. Somente aqueles que obtivessem o primeiro lugar de uma cidade poderiam receber certos privilégios e recursos do Sunset College. Esta também foi uma das razões pelas quais Li Xuan precisava ser o primeiro. Segundo lugar. Isso é bastante impressionante, brincou Yang Lai. Nesse caso, eu gostaria de saber que estratégia incrível você tem para matar aquele Lotus Coração de Buda com padrão de sangue. Os outros estudantes perceberam naturalmente que Yang Lai estava sendo sarcástico. Eles eram calouros e estavam apenas no estágio mortal. Eles não estavam nem perto do estágio lendário, então era óbvio que eles não tinham as qualificações para matar as principais criaturas lendárias, como o Lotus Coração de Buda com padrão de sangue. Xumiantu não suportou o tratamento enquanto curvava os lábios e dizia com desdém: "Você é um tolo ou nos considera tolos? Por que deveríamos lhe contar a estratégia que criamos?" Desde a batalha na cidade antiga guia, Xumiantu ficou verdadeiramente impressionado com Zhou Wen.
Ele acreditava firmemente que Zhou Wen tinha os meios para matar o Lotus Coração de Buda com padrão de sangue. Como era um dado adquirido, ele naturalmente não contaria aos outros sobre a estratégia. Mas suas palavras apenas divertiram Yang Lai. Tudo bem, não há necessidade de me dizer. Você não tem a estratégia. Ser o segundo na cidade guia não é impressionante. Tudo bem então, mate o Lótus do Coração de Buda com padrão de sangue. Por favor, amplie nossos horizontes. Fim do capítulo. Capítulo 58. A oportunidade de matar o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue. Xu Miantu não se atreveu a tomar a decisão ao olhar para Zhou Wen. Havia um olhar fervoroso de encorajamento nele. Zhou Wen só conseguiu sorrir ironicamente em segredo. Xu Miantu tinha uma opinião muito boa sobre ele. Ele não tinha forças para matar o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue no momento. Tudo o que ele pôde fazer foi balançar levemente a cabeça para Xu Miantu. No entanto, Xu Miantu tinha total confiança nele. Acreditando que Zhou Wen estava apenas sendo humilde, ele continuou a encorajá-lo. Irmão Wen, não há necessidade de ser excessivamente humilde em um lugar como o Sunset College. Você tem que mostrar sua força absoluta. Isso lhe dará a oportunidade de obter mais recursos. Zhou Wen sentiu-se um pouco deprimido. Ele queria matar o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue, mas ele realmente não era capaz de fazê-lo no momento. Vendo Zhou Wen mostrar uma expressão perplexa, Yang Lai zombou e disse, é preciso ter força para realmente mostrar isso. Depois de dizer isso, Yang Lai ignorou Xu Miantu e se virou para caminhar até Anjing. Do ponto de vista de Yang Lai, ele só se desonraria se continuasse se envolvendo com Xu Miantu, Li Xuan e Zhou Wen. Embora Xu Miantu não quisesse desistir, ele ficou desamparado quando viu Zhou Wen permanecer em silêncio. Tudo o que ele pôde fazer foi observar o olhar arrogante que Yang Lai tinha enquanto se virava. Yang Lai veio na frente de Anjing e disse de uma maneira muito cavalheiresca, perdi a aposta. Se você tiver alguma coisa que precise que eu faça, com certeza darei tudo de mim. Os falcões de penas douradas de olhos prateados não eram páreo para o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue. Será que você já lutou contra isso antes? Primeiro, eu disse que a aposta era completamente sem sentido. Nem tenho nada que precise que você faça. Sou igualmente capaz de fazer o que você é capaz, para você fazer isso. Em segundo lugar, aqueles que estão realmente por dentro não precisam se envolver em uma briga para saber quem é mais forte. Anjing tinha uma aparência calma, mas cada palavra que ela dizia era cortante. Zhou Wen suspeitava que, com sua língua cruel, ela poderia ter apanhado de muitos se não tivesse nascido na família Han. Na verdade, Yang Lai tinha uma aparência bastante envergonhada. Seu rosto oscilava entre o azul e o branco. Ele era um estudante que não tinha nem 20 anos, então não tinha a pele dura o suficiente. Bem dito, Xu Miantu aproveitou a oportunidade e aplaudiu. Isso só fez Yang Lai olhar para ele com ódio. Anjing o ignorou e montou em seu cavalo branco, passando pelo ombro de Yang Lai. Ela foi em direção a Zhou Wen. Sua irmã está vindo, sussurrou Li Xuan enquanto cutucava Zhou Wen com o cotovelo. Zhou Wen balançou a cabeça, gesticulando para Li Xuan parar de bobagem. Porém, antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Anjing já havia chegado na frente dele. Quando Yang Lai e os outros alunos viram Anjing parada na frente de Zhou Wen, todos olharam para cima, curiosos para saber o que ela queria. Anjing olhou nos olhos de Zhou Wen e perguntou, você tem confiança para matar o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue? Definitivamente não será um problema. Anjing, vamos trabalhar juntos para matar esse Lótus Coração de Buda com padrão de sangue. O irmão Wen definitivamente não irá decepcioná-lo. Xu Miantu não conhecia a relação entre Anjing e Zhou Wen. Imaginando que Anjing estava interessado em Zhou Wen, ele acreditava que Zhou Wen poderia ser capaz de surpreendê-la se saísse bem. Além disso, a família desta beldade era extraordinária. Ela era filha da família Han de Luoyang. Ela era praticamente uma princesa em Luoyang. Está certo,
Irmão Wen, Xumiantu cutucou Zhou Wen enquanto ele piscava para ele enquanto ele estava de costas para Anjing. O que ele quis dizer era claro, ele queria que Zhou Wen fizesse um bom trabalho. Embora Zhou Wen soubesse que Xumiantu tinha boas intenções, ele realmente não conseguiria. Tudo o que ele queria era jogar em paz e não tinha intenção de roubar os holofotes aqui. Envolver-se com Anjing era a última coisa que ele desejava fazer. Você realmente tem ideias malucas. Se Anjing realmente quiser matar o Lotus Coração de Buda com padrão de sangue, você teria alguma chance? Yang Lai já detestava Xumiantu, então ele não pôde deixar de fazer um comentário sarcástico. Ele desabafou toda a raiva reprimida que tinha graças a Anjing em Xumiantu. Um cachorro é um cachorro. Ele só sabe ameaçar os outros graças ao seu dono. Porém, você tem que pelo menos dar uma boa olhada. Esse é mesmo o seu dono? Quando Yang Lai disse isso, não apenas a expressão no rosto de Xumiantu mudou, mas até mesmo Li Xuan e Zhou Wen não foram exceção. Li Xuan disse friamente, Yang Lai, quem você disse que era o cachorro? Yang Lai zombou e disse, quem na cidade de Luoyang não sabe que seu patriarca gosta de adotar filhos? Para dizer o mínimo, é um filho adotivo, mas no fundo da questão, é apenas um cachorrinho criado por sua família Li. Isso é conhecido por todos, então o que eu disse de errado? A expressão de Li Xuan é gelada. Quando ele estava prestes a explodir, ele foi contido por Xumiantu. Surpreendentemente, Xumiantu não ficou zangado. Ele sorriu para Yang Lai e disse, isso mesmo. Sou um cachorro da família Li. Sinto-me até orgulhoso e honrado por ser o cachorro da família Li. A família Li é minha benfeitora e me beneficiei com eles. Não é como alguém que deseja ser o cachorro da família An, mas nem se dá ao trabalho de dar uma olhada nele, algo que é pior que um cachorro não vale a pena mencionar. As palavras de Xumiantu atingiram Yang Lai onde doeu. Era verdade que a família Yang estava tentando se aproximar da família An, mas a atitude da família An era bastante vaga. Nunca aceitou verdadeiramente a família Yang. Portanto, a expressão de Yang Lai mudou drasticamente quando ouviu isso. Seu rosto estava extremamente lívido. Seus olhos olhavam ferozmente para Xumiantu enquanto um olhar de intenção assassina passava por eles. Será que um cachorro da família Li só sabe latir? Se você é tão impressionante quanto diz que é, mate o Lotus Coração de Buda com padrão de sangue, caso contrário, pare de latir, disse Yang Lai com um olhar frio. Se não estivessem em público, ele teria agido imediatamente e massacrado Xumiantu. Xumiantu estava prestes a reagir quando sentiu uma mão em seu ombro. Então, ele ouviu Zhou Wen sussurrar, se você deseja matar o Lotus Coração de Buda com padrão de sangue, podemos fazer isso juntos. Irmão Wen, sério? Xumiantu ficou encantado ao perguntar apressadamente. Zhou Wen acenou com a cabeça levemente e disse sério, contanto que você não tenha medo de sacrificar sua besta companheira. Xumiantu iniciou o conflito por causa de Zhou Wen e Yang Lai, então, naturalmente, ele não poderia ficar sentado de braços cruzados enquanto Xumiantu estava sendo ridicularizado por Yang Lai. No entanto, sua afirmação de ser capaz de matar o Buda Heart Lotus com padrão de sangue não foi apenas um impulso do momento. Zhou Wen realmente não poderia matar o Buda Heart Lotus com padrão de sangue no jogo, mas este não era o jogo. Ele não precisava enfrentar isso sozinho e ainda tinha Xumiantu e Li Xuan para ajudá-lo. Zhou Wen examinou cuidadosamente as bestas companheiras que eles possuíam. Se eles os controlassem bem e nenhum erro acontecesse, ele acreditava que poderia matar o Lotus Coração de Buda com padrão de sangue com base em sua compreensão dele. Não há nada a temer. Vamos lá, Xumiantu virou-se para dizer a Yang Lai. Ouvi isso, Yang. Vamos acabar com isso agora mesmo. Abra os olhos e observe bem. Não nos culpe por não lhe ensinarmos. Estou ansioso por isso, disse Yang Lai com um sorriso de escárnio. Do ponto de vista dele, era tolice que o trio pudesse matar o Lotus Coração de Buda com padrão de sangue.
Mesmo 2 falcões de penas douradas de olhos prateados não eram páreo para isso, então seria ridículo se 3 calouros no estágio mortal pudessem matá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 59. Assediando o Lótus Coração de Buda. Li Xuan e Zhou Wen estavam entre o primeiro grupo de pessoas que descobriram o Lótus Coração de Buda com padrão sanguíneo. Zhou Wen estava pensando em uma estratégia para eliminá-lo no jogo. Da mesma forma, Li Xuan também não estava relaxando. Ele também tentou todos os tipos de meios para obter bestas companheiras lendárias capazes de voar, na esperança de matar o Lótus do Coração de Buda, com padrão de sangue. No entanto, as bestas companheiras lendárias capazes de voar eram raras. Aqueles com força considerável não foram adquiridos facilmente. Além disso, Li Xuan estava apenas no estágio mortal, então as bestas companheiras lendárias que ele incubou precisavam de mais tempo e esforço do que aquelas no estágio lendário. Neste momento, Li Xuan havia apenas incubado uma Legendary Sky Conch. Xu Miantu também estava no estágio mortal. Ele não tinha a arte divina invencível Conate, então ele não era capaz de incubar uma besta companheira lendária. No entanto, ele sempre foi o braço direito de Li Xuan. Ele também contribuiu quando Jiang Hao traiu Li Xuan. Portanto, Li Xuan conseguiu um ovo companheiro de tartaruga com escamas de dragão mortal e deu a ele. Embora estivesse apenas no estágio mortal, vivia na Lagoa do Dragão Negro, por isso tinha uma resistência extremamente alta contra líquidos corrosivos. Li Xuan preparou uma tartaruga com escamas de dragão para matar o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue, então foi perfeito ter Xu Miantu controlando. Zhou Wen sabia disso, então, depois de levar em conta todas as bestas companheiras que eles tinham, ele teve a confiança de que os 3 combinados poderiam matá-lo. Para matar o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue, além de permitir que nossas bestas companheiras se envolvam na batalha, precisaremos entrar no Lago de Lótus também. Quer entrar? Zhou Wen olhou para Xu Miantu e Li Xuan, confirmando com eles com grande solenidade. Buda precisa de incenso e um homem precisa de respeito próprio. Estou determinado a matar aquele Lótus Coração de Buda com padrão de sangue, disse Xu Miantu em voz alta. Zhou Wen, quão confiante você está? Li Xuan perguntou a Zhou Wen com um olhar sério. Siga minhas instruções, 100%. No entanto, não deve haver nenhum erro em nossa cooperação ou será muito perigoso. É especialmente assim para Miantu, que tem que controlar a tartaruga com escamas de dragão. Você não deve cometer nenhum erro ou você e eu estaremos em grave perigo, disse Zhou Wen enquanto olhava para Xu Miantu. Não se preocupe, vou garantir que nada aconteça com você, mesmo que eu morra, disse Xu Miantu enquanto batia no peito. Tudo bem, vamos lá. Li Xuan olhou nos olhos de Zhou Wen e disse com um aceno de cabeça. Então vamos começar. Ouça todos os meus comandos. Miantu, libere sua tartaruga com escamas de dragão. Zhou Wen informou suavemente os outros 2 sobre seu plano. O trio fez seus próprios preparativos. Xu Miantu soltou a tartaruga com escamas de dragão e uma tartaruga do tamanho de um pequeno barco apareceu no Lago de Lótus. Não só tinha um casco de tartaruga, mas também tinha escamas pretas em seu casco, fazendo com que parecesse muito estranho. A besta companheira média seria imediatamente reduzida a ossos ao entrar em contato com a água do Lago de Lótus. No entanto, esta tartaruga com escamas de dragão estava completamente bem. Flutuava no Lago de Lótus como um pequeno barco preto. Xu Miantu e Li Xuan pularam nas costas da tartaruga. Zhou Wen estava prestes a pular quando de repente ouviu uma voz fria e clara. Boas intenções podem não resultar em bons resultados. Às vezes, boas intenções podem até matar. Zhou Wen virou a cabeça e olhou para ver Anjing sentado em seu cavalo branco com uma expressão fria. Foi ela quem disse essa frase. Zhou Wen lançou um olhar para ela e sorriu antes de pular nas costas da tartaruga. A tartaruga com escamas de dragão atravessou o lago e as folhas verdes de lótus, aproximando-se rapidamente do Lótus Coração de Buda com padrão de sangue.
Quando estava a quase 20 metros do Lótus Coração de Buda com padrão de sangue, Zhou Wen fez com que Xu Miantu parasse a tartaruga com escamas de dragão. Miantu, fique aqui para esperar por nós. Certifique-se de anotar constantemente os pontos de pouso de Li Xuan. Siga o plano. Certifique-se de que nada dê errado, disse Zhou Wen a Xu Miantu novamente. Irmão Wen, não se preocupe. Enquanto eu não estiver morto, garanto que nada de ruim acontecerá com vocês dois, garantiu Xu Miantu com um tapa no peito. Ok. Zhou Wen acenou com a cabeça e olhou para Li Xuan. Haja de acordo com o plano. Depois de confirmar, Li Xuan convocou sua besta companheira lendária, a Concha do Céu. A Sky Conch lembrava uma concha encontrada no mar, mas tinha um par de asas. Seu corpo era do tamanho de um fusca. Foi extremamente estável enquanto voava no ar. Embora voasse muito lentamente, era bom em poder planar no céu por longos períodos de tempo sem precisar pousar no solo para continuar seu voo. Concha do Céu lendária? Como é possível? Li Xuan não está no estágio mortal. Como é possível para ele incubar uma concha do céu? Um dos estudantes na margem reconheceu imediatamente a Sky Conch e não pôde deixar de exclamar. Você não está fazendo muito barulho? Li Xuan riu enquanto convocava o Cavaleiro Negro e o Tigre Branco de Olhos de Jade. Cavaleiro Negro se transformou em uma armadura que envolveu o corpo de Li Xuan. Quanto ao Tigre Branco de Olhos de Jade, ele se transformou em um Tiger Soul Saber. Seus brilhos frios agitaram a alma. Embutida no cabo do sabre havia uma pedra preciosa que lembrava o olho de um tigre. Cavaleiro Negro e Tigre Branco de Olhos de Jade. Ambos são bestas companheiras lendárias. Céus! Li Xuan não está no estágio mortal. O que está acontecendo? Esse sujeito é realmente aquele filho pródigo da família Li. Os estudantes arregalaram os olhos enquanto olhavam para ele, incrédulos. Li Xuan ficou um pouco satisfeito consigo mesmo. Vestindo a armadura preta e segurando o Tiger Soul Saber enquanto montava uma Sky Conch, ele voou em direção ao Buda Heart Lotus com estampa de sangue com tremenda pompa. Zhou Wen parecia empalidecer em comparação. Ele convocou a formiga esqueleto mutante e ficou de costas sem qualquer arma ou armadura. A formiga esqueleto mutante atravessou a superfície da água até o outro lado do Lótus Coração de Buda com padrão de sangue. Miantu, preste mais atenção em Li Xuan. Certifique-se de que ele não caia na água. Zhou Wen olhou para Xu Miantu, incitando-o novamente. Não se preocupe, irmão Wen, disse Xu Miantu com um tapa no peito. Zhou Wen não falou mais nada. A formiga esqueleto mutante e a Concha do Céu se aproximaram do Lótus Coração de Buda com padrão de sangue de ambos os lados. Com a velocidade de Li Xuan mais rápida que a de Zhou Wen, este último aparentemente ficou um pouco para trás deliberadamente. Estrondo! Estrondo! Mais de 10 sementes de lótus cor de sangue dispararam contra Li Xuan, cobrindo instantaneamente a Sky Conch, isolando todas as rotas de retirada. Com um rugido alto, Li Xuan cortou o Tiger Soul Saber nas sementes de lótus cor de sangue. O sabre foi tão rápido que as sementes não explodiram quando foram cortadas pela metade. A semente só explodiu quando ambas as metades voaram mais de 1 metro. Esse é realmente o terceiro jovem mestre da família Li, Li Xuan. Yang Lai assistiu com espanto enquanto Li Xuan mostrava sua destreza. Ele cortou todas as sementes de lótus cor de sangue e atacou o Lótus Coração de Buda com padrão de sangue. E enquanto Li Xuan lidava com os ataques do Lótus Coração de Buda com padrão de sangue, Zhou Wen aproveitou a oportunidade para ordenar que a formiga esqueleto mutante corresse em direção ao Lótus Coração de Buda com padrão de sangue a toda velocidade. Quando ele estava a menos de 3 metros do Lótus Coração de Buda com padrão de sangue, Zhou Wen ordenou que a formiga esqueleto mutante saltasse. E foi nesse momento que o Lótus do Coração de Buda, com padrão de sangue, abriu suas pétalas em uma tentativa de devorar a formiga esqueleto mutante. Se este último tivesse sido um pouco mais lento, Zhou Wen e a formiga esqueleto mutante teriam sido devorados. Agora mesmo, Zhou Wen rugiu.
Li Xuan não hesitou em pular da Sky Conch, atacando o Lotus Coração de Buda com estampa de sangue com as duas mãos segurando o sabre. Um raio de sabre branco ofuscante explodiu do sabre da alma do tigre, partindo instantaneamente as pétalas do Lótus do Coração de Buda com padrão de sangue. As pétalas lançaram um brilho vermelho que tentou resistir ao ataque do Tiger Soul Saber. No entanto, o feixe de sabre era muito afiado. Combinado com a habilidade de energia primordial do tipo sabre de Li Xuan, o Tiger Soul Saber cortou as pétalas. A pétala foi aberta, revelando o receptáculo de lótus negro. Agachado sobre ele estava um sapo preto coberto de verrugas pretas venenosas. Abriu a boca e cuspiu um bocado de veneno em Li Xuan. Fim do capítulo. Capítulo 60 Expiatórios. A força de Li Xuan se esgotou quando seu golpe rasgou as pétalas de flores com padrão de Buda. Além disso, ele não foi capaz de se esquivar no ar. O Sky Conch era muito lento para voar, tornando-o incapaz de acompanhar Li Xuan. Ainda planava a uma altitude relativamente alta e a direção para a qual se dirigia não era em direção a Li Xuan. De repente, um punho apareceu sob os pés de Li Xuan, atingindo suas solas. Zhou Wen veio voando. Li Xuan exerceu força em seus pés ao pisar nos punhos de Zhou Wen e usou isso como um impulso para voar alto no céu. Zhou Wen acabou despencando rapidamente, permitindo-lhes desviar do tiro venenoso do sapo. Li Xuan usou seu impulso para saltar sobre o receptáculo de lótus e cortar a cabeça do sapo venenoso. Depois que o feixe de sabre passou, Li Xuan voou de volta em retirada, saltando do receptáculo de lótus. Bang! O sapo venenoso explodiu como uma bomba, espalhando líquido venenoso em todas as direções como flechas voadoras, cobrindo uma região enorme. Li Xuan já não conseguiu se esquivar do ataque enquanto estava no ar, mas a Sky Conch, que estava constantemente no céu, chegou na hora certa, colocando seu corpo entre Li Xuan e o líquido venenoso. Zhou Wen também pousou na formiga esqueleto mutante antes de saltar novamente, saltando dezenas de metros para trás para evitar o alcance do respingo do veneno. O veneno era extremamente aterrorizante. O corpo da Sky Conch foi imediatamente corroído como neve tocando brasa. Com um grito trágico, caiu direto na lagoa. Quando Zhou Wen pousou, a formiga esqueleto mutante já havia parado sob seus pés. Pelo contrário, Li Xuan estava caindo direto na lagoa sem ter nenhum lugar para pousar os pés. A tartaruga com escamas de dragão, que deveria capturar Li Xuan, ainda estava a uma distância de Li Xuan sob o comando confuso de Xu Miantu. Era evidente que ele não chegaria a tempo. Zhou Wen tinha acabado de pousar na formiga esqueleto mutante e já era tarde demais para ele ordenar que ela se aproximasse quando viu esta cena. Ele pisou na formiga esqueleto mutante e voou através do lago em direção a Li Xuan, puxando-o para cima quando suas costas estavam prestes a tocar a água. No entanto, o salto de Zhou Wen foi limitado. Ele logo começou a cair. Miantu, o que você está esperando? Pegue-nos rápido! Li Xuan, que havia sido parado por Zhou Wen, gritou para o vizinho Xu Miantu. Xu Miantu observou Zhou Wen e Li Xuan caírem de cerca de 3 a 4 metros de distância. Ele provavelmente conseguiria alcançar os dois se estendesse os braços enquanto fazia a tartaruga com escamas de dragão acelerar. No entanto, ele ficou ali imóvel. Ele cerrou os dentes em silêncio enquanto as veias de sua testa latejavam. No final das contas, ele optou por não fazer nada. Xu Miantu, por quê? Li Xuan fez uma careta. Nesse estágio, já era óbvio para ele que Xu Miantu havia deliberadamente jogado ele e Zhou Wen em uma armadilha. Desde a provocação inicial de Yang Lai até fechar os olhos ao perigo, tudo foi um estratagema deliberado de Xu Miantu. A única pessoa capaz de fazer isso precisava conquistar a confiança de Li Xuan e saber tudo sobre ele, Xu Miantu. No entanto, Li Xuan não pôde fazer nada. Tudo o que ele pôde fazer foi olhar atentamente para Xu Miantu enquanto a dupla estava prestes a cair no lago. Houve exclamações no banco. Afinal, eles ainda eram estudantes. Mesmo que não gostassem de Zhou Wen ou Li Xuan, nenhum deles desejava que eles morressem.
Com Li Xuan e Zhou Wen prestes a cair na lagoa, dizia o rosto de Xu Miantu, eu não tive escolha. Não me culpe, sou realmente um fracasso como amigo. Li Xuan, que estava olhando para ele, pôde ler seus lábios. Ele não pôde deixar de sentir uma tristeza sombria. As pessoas que ele pensava serem seus amigos, Jiang Hao e Xu Miantu, o traíram. Isso o deixou desanimado. No momento em que Zhou Wen e Li Xuan estavam prestes a cair na água, um raio branco e prateado brilhou acima do lago de lótus. Uma luz prateada girou atrás de Zhou Wen quando 4 asas transparentes apareceram atrás dele. Eles estavam batendo as asas rapidamente enquanto puxavam ele e Li Xuan para cima, permitindo-lhes escapar de uma certa destruição. Impossível, como você tem uma besta companheira capaz de voar? Xu Miantu olhou para o voador Zhou Wen, sentindo-se alarmado e com medo. Sua expressão estava distorcida além da descrição. Com Li Xuan a reboque, Zhou Wen pousou nas costas da tartaruga com escamas de dragão. Ele olhou para Xu Miantu e disse, continuei lhe dando uma oportunidade, mas, infelizmente, você ainda conseguiu. Você sempre suspeitou de mim. Então você escondeu deliberadamente o fato de que possui uma besta companheira capaz de voar. Xu Miantu olhou para Zhou Wen alarmado e com raiva. Se não fosse esse o caso, como eu poderia testar se você realmente me trata como um amigo? Zhou Wen disse indiferentemente. Tenho uma natureza legal e não sei como ser legal com os outros, então quando os outros são legais comigo, suspeito que tenham algum motivo oculto. Embora eu também desejasse que você realmente tivesse me tratado como um amigo, os fatos infelizmente provaram que este mundo é tão cruel quanto eu imaginava. Dito isto, Zhou Wen olhou para o lado do lago de lótus. Ele viu uma linda garota flutuando no céu com um par de asas brancas. Esta bela e sagrada fera era surpreendentemente o lendário anjo besta companheira. Esta besta companheira anjo voou sobre o lago de lótus quase ao mesmo tempo que Zhou Wen convocou a formiga voadora de asas prateadas. Obrigado. Zhou Wen olhou para Anjing montado no cavalo branco. Zhou Wen entendeu o aviso de Anjing, ele apenas fingiu ignorância para testar Xu Miantu. No instante em que o anjo besta companheira apareceu, mesmo que Zhou Wen não gostasse de Anjing como pessoa, ele sentiu que precisava agradecê-la. Eu estava com medo de que você não morresse e queria tornar sua morte limpa. Pelo que parece, não tenho oportunidade, disse Anjing com uma expressão inexpressiva enquanto estendia a mão para retirá-la, anjo besta companheira. Ela então partiu no cavalo branco. Xu Miantu, dê-me um motivo para deixá-lo viver, disse Li Xuan a ele com um olhar frio. Irmão Xuan, me desculpe. Fui realmente forçado. Fui forçado por seu irmão. Por favor, me poupe. Xu Miantu caiu de joelhos enquanto abraçava as pernas de Li Xuan para implorar por misericórdia. Uma vez você arriscou sua vida por mim. Posso escolher não tirar sua vida, mas você tentou não apenas me prejudicar, mas também a Zhou Wen. Li Xuan chutou Xu Miantu e se virou. De costas para Xu Miantu, ele disse, vá embora. Se você puder deixar Luo Yang vivo, pouparei sua vida. Xu Miantu tinha uma expressão lívida. Ele era da família Li e sabia do que era capaz. Enquanto Li Xuan não estivesse disposto a poupá-lo, não havia como ele viver Luo Yang vivo. Em seu desespero, uma expressão de ódio brilhou nos olhos de Xu Miantu. Ele atacou Li Xuan com todas as suas forças, rugindo com um olhar feroz. Então vamos morrer juntos. No momento em que Xu Miantu estava prestes a atacar Li Xuan, este deu um passo para o lado para evitá-lo como se tivesse olhos nas costas. Incapaz de se conter, Xu Miantu caiu no lago de lótus. Ah! Xu Miantu lutou e chorou na água. Sua carne foi corroída quando surgiram bolhas de sangue. Parecia extremamente trágico e horrível. Fim do capítulo. A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Karl Marx.